Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula. E hoje nós vamos conversar sobre a evolução dos modelos do Estado ao longo da história. Um assunto interessantíssimo e também basilar dentro do estudo da disciplina de administração pública. Então vem aqui comigo nos slides para a gente começar a nossa aula. Nosso contato, como você já sabe. E a nossa referência bibliográfica, novamente, vamos utilizar os livros do professor José Matias Pereira, Norberto Bobbio, Agostinho Paludo e da professora Natália Masson. E o que nós vamos ver hoje, Marcelo? Nós vamos estudar, primeiro, o Estado, vamos relembrar aí os conceitos do Estado e a relação desse conceito com o governo e a administração pública. Vamos então estudar a classificação clássica dos modelos de Estado e também vamos falar sobre a evolução dos modelos de Estado a partir da perspectiva do professor Matias Pereira, Isso foi cobrado pelo CESP em uma questão de 2019, então a gente também vai tratar um pouco sobre essa classificação que é peculiar, E por fim a gente vai fazer então uma comparação dessas duas, da classificação clássica, que é a mais cobrada em provas, e a proposta pelo professor Matias Pereira, beleza? Então vamos em frente, gente. Relembrando aqui alguns conceitos fundamentais sobre Estado. Toda vez que eu falo Estado, você vai lembrar alguns pontos, algumas características funcionais, fundamentais, melhor dizendo, A primeira delas é que o Estado é um ente intangível e é também uma organização burocrática. Então vem aqui comigo olhar, organização burocrática. Por quê? Porque ele é pautado em uma estrutura formal, uma estrutura pautada em normas e regulamentos. O Estado também é quem detém o poder de legislar e tributar. É o detentor do chamado poder extroverso, ou seja, o poder de criar obrigações de maneira unilateral. Relembrando que o conceito de Estado ele vem lá da filosofia e da ciência política e existem várias teorias para justificar a origem do conceito de Estado. Dentre essas teorias nós temos aí a obra clássica de Thomas Hobbes, o Leviatã, que vai falar sobre a teoria do contrato social, beleza? Então, quando a gente lembra desse conceito fundamental do Estado, a gente consegue relembrar também a inter-relação que esse conceito tem com outros dois conceitos, quais sejam o conceito de governo e o conceito de administração pública. E você vai relembrar o quê? Que a sociedade ela financia o Estado. Para quê? Para que o Estado atinja, então, o bem comum, só que o Estado é intangível, ninguém consegue pegar no Estado, Então o Estado ele precisa de um agente político para exercer as suas atribuições, que é justamente a figura do governo. Então o governo nada mais é do que o agente político que exerce o poder do Estado. O governo é um instrumento do Estado. O governo então toma decisões políticas, as quais são então executadas pela administração pública. Essas decisões políticas, quando executadas pela administração pública, retornam para a sociedade na forma de bens e serviços. Então essa é a inter-relação entre os conceitos de Estado, governo e administração pública e a sociedade, claro. E o que vamos estudar hoje especificamente, nós vamos adentrar dentro da evolução do Estado. Então, relembrando aqui, que vamos estudar, está dentro aqui da evolução do Estado, desse elemento aqui. Como ele foi se modificando ao longo do tempo. Por que, Marcelo, ele foi se modificando? Porque a sociedade, o que a sociedade esperava do Estado também foi se modificando ao longo do tempo. Pois bem, e aqui a gente começa então a entrar efetivamente no conteúdo da aula de hoje. Vamos falar então da forma mais clássica. Por que clássica, Marcelo? Porque é a maneira mais cobrada em concursos públicos, tá bom? A evolução do Estado, ela pode ser vista a partir de diferentes perspectivas, ou seja, a partir de diferentes visões. Então os autores eles podem mudar uma ou outra classificação, pode adotar nomenclaturas diferentes, mas essa que eu vou apresentar agora é a que você deve considerar principalmente para a sua prova, então ela é fundamental, presta bastante atenção, combinado? Então volta aqui comigo.
Pois bem, quando a gente fala dessa classificação clássica dos modelos de Estado, nós vamos falar sobre o Estado monárquico absolutista, que posteriormente passa a ser o Estado liberal, em seguida o Estado do bem-estar social e, por fim, o Estado regulador, também denominado por alguns autores de Estado neoliberal. Beleza? Pois bem, o que é o Estado monárquico? Quais são as características fundamentais do Estado monárquico absolutista? Primeira dela, e talvez a mais fundamental, a figura do rei, ela se confunde com a figura do Estado. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Nós temos uma distinção. Olha, o Estado é o ente intangível, aquele ente abstrato que busca o bem comum. Mas para que o Estado ele assuma, realize as funções, ele precisa de uma figura, de um agente político, que a gente chama de governo. Pois bem, só que dentro do Estado monárquico absolutista, a figura do governo e o Estado se confunde, né? Tem a famosa frase, né, do monarca que diz: o Estado sou eu, demonstrando que essa confusão que existe entre a figura do rei, né, e a figura do Estado dentro desse modelo de Estado. Então volta aqui comigo. Então a figura do rei ela se confunde com a figura do Estado. Então existe essa confusão entre esfera pública e privada do rei. Quase não há limites para o poder, para os poderes estatais, né? O monarca, o rei, ele tem poderes aí quase que absolutos. Não existem ainda asseguração de direitos fundamentais para os cidadãos, né? A grande contribuição do Estado monárquico foi assegurar a unidade territorial, porque dentro do contexto histórico, né, do Estado monárquico absolutista, existia aí um regime ainda muito conflituoso, muitas guerras. Então, como o próprio rei tinha interesse em manter um número maior de súditos, né, uma área territorial maior, então ele também buscava assegurar a proteção, né, do seu reinado. E essa então seria a grande contribuição do Estado monárquico absolutista. No Brasil, nós não tivemos a figura do rei absolutista, né? Entretanto, muitos autores falam que durante o período monárquico da República Velha tivemos um modelo muito semelhante, que era o chamado Estado oligárquico, né? E nesse Estado, o poder político também servia exclusivamente para atender interesses de algumas classes dominantes tradicionais, que eram à época, né, grandes comerciantes e proprietários de terra. Então, essas são as características fundamentais do Estado monárquico que você deve lembrar para a sua prova, né? Agora, pensa um pouco comigo, será que isso ia durar para sempre? As pessoas iam aceitar serem súditas para sempre de um rei? É claro que não. Chegou um momento que a sociedade não aceitou mais essa forma de Estado, né? Então começou todo um processo de revolução, né? Um grande marco de transição, na verdade, do modelo do Estado absolutista para o Estado liberal foi justamente a Revolução Francesa, né? E foi então criada toda uma doutrina chamada de liberalismo, que tinha como fundamento justamente combater o absolutismo do Estado. Então são essas características fundamentais que a gente vai estudar agora dentro do Estado liberal. Pois bem, o liberalismo ele foi uma doutrina, como eu falei, construída contra o absolutivismo. Ele tinha por objetivo criar limites à atuação do poder estatal. O Estado, então, passa a se subordinar a limites formais e materiais da lei. Ou seja, o Estado começa a ter que responder à lei, né? Submeter às normas. Asseguram-se, então, direitos fundamentais do povo, os chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Quais são os direitos de primeira geração e primeira dimensão, Marcelo? São aqueles que dependem de uma atuação negativa do Estado, ou seja, o Estado, para concretizar direitos de primeira geração ou primeira dimensão, ele não precisa fazer nada. Na verdade, ele deve se omitir de afetar a vida das pessoas. Então, dentro desse contexto, o Estado liberal, então, ele começa a assegurar esses direitos de primeira geração. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Quais são os exemplos? Direito à vida, direito à liberdade e o direito à propriedade. Embora o Estado liberal ele tenha conseguido promover mudanças importantes em relação ao Estado absolutista, o Estado também se tornou omisso, né? Porque a ideia do liberalismo era justamente criar limites ao papel do Estado. Pois bem, só que
em algum momento é necessário algum nível de intervenção do Estado para que haja correção de distorções. E isso o Estado liberal não fazia. Então, distribuição de renda, formulação de políticas públicas, não havia essa preocupação dentro do Estado liberal. E por isso foram criados, então, uma nova reorientação. Por quê? Porque a sociedade novamente esperava outro papel do Estado, né? Então, volta aqui comigo. Então, não existe formulação de políticas públicas dentro do Estado liberal. Não há preocupação com distribuição de renda, tampouco com a inclusão social. E isso faz, então, ocorrer, né, uma reorientação do papel do Estado para o que a gente conhece como Estado do bem-estar social. Então, dentro do contexto do Estado do bem-estar social, o Estado deixa de ser omisso, né? No Estado liberal ele era omisso, para atuar de maneira positiva, mediante prestações públicas. Asseguram-se, então, os chamados direitos de segunda geração, segunda dimensão, né? Que são direitos o quê? Direitos que dependem de uma atuação positiva, ou seja, o Estado precisa fazer alguma coisa para assegurar esses direitos de segunda geração. Dentro do contexto histórico, dois marcos, né, são importantes, quais sejam as guerras mundiais e a crise econômica de 1929, são aí considerados os grandes catalisadores, né, dessa reorientação do papel do Estado. Então foi dentro desse contexto que o Estado passou o quê? Ser responsável por promover tipos mínimos de renda, habitação, educação, saúde, seguridade social e alimentação a todos os cidadãos. Então lembra um pouco, vamos relembrar aqui o que a gente viu. Durante o Estado monárquico, o Estado, né, o rei, ele tinha poder de vida e morte sobre seus súditos. Então se iniciou todo um trabalho do liberalismo para conter esse poder estatal, né? Foi então o Estado liberal. Só que aí se percebeu que o Estado também, ele não bastava ele deixar de atuar. Por quê? Porque existiam desigualdades, né? O mercado por si, ele não seria capaz de corrigir algumas distorções. Então, não quero só que o Estado deixe de agir. Na verdade, a sociedade espera que ele haja de forma correta, de forma a corrigir, então, distorções sociais também. Então, passa-se então para o estado de bem-estar social, assegura-se então novos direitos, os chamados direitos de segunda geração, de segunda dimensão. Exemplos, Marcelo: saúde, segurança, alimentação, educação, seguridade social. Então, um conjunto aí de direitos que dependem de uma atuação positiva do Estado, ou seja, o Estado agindo efetivamente. Beleza? E dentro dessa história, a Alemanha é considerada por muitos autores como o berço do Estado do bem-estar social. Por quê? Porque lá em 1883 ela criou um sistema de saúde pública contra a velhice e acidentes de trabalho. Então a Alemanha aí considerado por muitos o berço desse formato de Estado de bem-estar social. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Estado começou a atuar de maneira positiva, não foi isso? Concretizando cada vez mais direitos sociais. Só que a sociedade ela tem demandas infinitas e os recursos que o Estado detém não são infinitos. Então começou a ocorrer em vários países um endividamento do Estado. Então foi novamente preciso, em razão de uma confluência de fatores, mas dentre esses fatores, justamente esse endividamento fiscal do Estado, né, uma reorientação do Estado. E passa-se então para um novo modelo, o chamado modelo do Estado regulador. Pois bem, o Estado regulador, ele propõe essa reorientação do papel do Estado, no qual o Estado busca sim assegurar os direitos sociais, mas de maneira coordenada com parceiros privados. Ou seja, o Estado ele tenta reverter a imagem de grande provedor, né, que é provedor, né? Grande provedor de bens para o Estado menor, que garante esses bens mediante delegação estatal e regulação de atividades privadas. Então, o que se percebeu? Olha, eu quero assegurar os direitos sociais, mas quando o Estado diretamente estava assegurando esses direitos sociais, estava aumentando a ineficiência da máquina pública. O Estado estava crescendo, e isso levou ao endividamento. Então, qual foi a reorientação para o Estado regulador? Poxa, eu quero assegurar esses direitos sociais, sim. Só que não necessariamente por meio da atuação do Estado, atuação direta do Estado. O Estado pode, então, atuar de maneira indireta.
por meio de delegações e por meio da regulação, ou seja, utilizando também um esforço e a estrutura da iniciativa privada para assegurar direitos sociais. Dentro da nossa Constituição, o artigo 174, né, ele traz uma inclinação que o Estado brasileiro adotaria esse modelo, né, e também a criação de agências reguladoras. Então, que o Estado brasileiro existe essa inclinação para um Estado mais regulador. Beleza, gente? E assim a gente faz uma... Relembrando, passamos aqui do Estado monárquico absolutista, onde o rei tinha a figura central, exercia poderes ilimitados perante seus súditos, para um Estado liberal, no qual o Estado se torna omisso, mas, por outro lado, asseguram-se direitos fundamentais para os cidadãos, direitos de primeira geração, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Depois, exige-se o quê? Que o Estado atue positivamente, assegurando-se direitos sociais, né? Direito à seguridade social, direito à educação, à saúde, dentro do modelo que ficou conhecido como Estado do Bem-Estar Social, e posteriormente, em razão desse endividamento do Estado, da crise fiscal, passa-se então a um Estado regulador, no qual o Estado busca sim assegurar direitos sociais, mas não necessariamente de maneira direta, mas também por meio de uma coordenação junto às atividades do setor privado. Então, essa é a classificação clássica dos modelos de Estado. São essas as características que você precisa saber para a sua prova, beleza? Então, mas a gente vai avançar mais um pouco. Por quê? Porque a gente vai estudar uma outra classificação, que já foi cobrada, não é tão frequente, tá? Mas já cobrou, então é importante que você saiba também. Vamos então estudar a evolução do Estado moderno segundo o autor Matias Pereira, um autor bastante prestigiado, principalmente em concursos organizados pelo SESP ou SEBRASP, né? SEBRASP ou SESP, beleza? Então, perfeito. Qual é a perspectiva do Matias Pereira? Ele começa de maneira muito similar à nossa classificação clássica. Ele fala, olha, o primeiro modelo de Estado moderno é o Estado monárquico, né? É a monarquia. O segundo Estado é o Estado liberal, ou seja, o segundo também é igual, né? Aqui ele fala das revoluções liberais na França e na Inglaterra, que foram aí grandes marcos de transição de um modelo de Estado para o outro. E aqui começam as diferenças. Na verdade, ele coloca a crise do Estado liberal como uma fase autônoma, né? E durante essa crise do Estado liberal, existe então o surgimento de ideologias de direita, o fascismo, e de esquerda, o comunismo. Então segundo Matias Pereira, é durante essa crise do Estado liberal que surge o fascismo e o comunismo. E posteriormente, marcando aí a crise de 1929, nós temos aí uma nova reorientação do Estado para um Estado mais democrático e liberal. Então essas são os modelos de Estado segundo Matias Pereira. Percebo que nessa primeira parte aqui, essas duas é igual, né? A classificação clássica, né? Mas essas duas aqui mudam um pouquinho. Então vamos aprofundar um pouco para que isso fique ainda mais sedimentado aí no seu conhecimento, né? Então, beleza. O que diz Matias Pereira, né? Em síntese, o Estado moderno é resultado de uma evolução que teve início há mais de 3 séculos. A fase mais antiga é a monarquia. Deixa eu marcar aqui. É a monarquia, a fase mais antiga, né? Como vimos, é a primeira fase. A segunda fase do Estado moderno é o Estado liberal, criado em decorrência das revoluções liberais na França e na Inglaterra. E a terceira fase do Estado moderno, que surge no final do século XIX, com a crise do Estado liberal, que não consegue mais responder às demandas sociais. Então, o Estado liberal, como eu falei até durante o estudo do modelo clássico, né, o Estado liberal ele não consegue mais responder às demandas sociais. Por quê? Porque ele é um Estado omisso. Então a sociedade foi querendo, não, eu não quero só que você seja omisso, eu quero que você atue também de maneira positiva. E é isso que Matias Pereira está falando aqui, né? Então, com a crise do Estado liberal, que não consegue mais responder às demandas sociais, fazem que surjam então as ideologias de direita, o fascismo, e de esquerda, o comunismo. E passa-se então a quarta fase, que é chamada de Estado Democrático Liberal, em função dos reflexos da crise econômica e social ocorrida em 1929, que muda a forma de atuação do Estado e amplia a democracia para a sociedade como um todo, né? Na Europa, como resultado da crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, aprofunda-se o Estado-Providência,
Perceba então que Matias Pereira ele fala sobre o estado de bem-estar social, né? Estado de providência, só que ele limita o estado de bem-estar social à Europa, né? Como uma decorrência justamente da crise e da Segunda Guerra Mundial. Então, até para consolidar e fazer um paralelo entre os dois modelos, né, quanto à evolução clássica e aquela proposta por Matias Pereira, perceba-se que em relação à classificação tradicional, a proposta por Matias Pereira ele tem essas alterações. Primeiro, a crise do Estado liberal é uma fase autônoma. Na classificação de Matias Pereira, ele não fala especificamente sobre o estado de bem-estar social. Ele fala que o estado de bem-estar social ele estaria vinculado apenas aos países europeus durante, né, o estágio do Estado democrático e liberal. Então, e ele também não fala ainda sobre o Estado regulador. Então, botando aqui, deixa eu voltar. Perceba então, primeira diferença aqui, ele coloca a crise do Estado liberal como uma fase autônoma. Ele não fala sobre o estado de bem-estar social, né? Ele coloca aqui o estado de bem-estar social, estado de bem-estar social, vou botar aqui, na Europa, exclusivamente na Europa, durante essa transição, e no resto do mundo seria então esse estado democrático liberal com a consolidação dos direitos políticos, né? Mas não fala também ainda sobre o Estado regulador. O Estado regulador seria aqui posteriormente, fazendo um paralelo entre Estado regulador, vou botar aqui, um paralelo entre as duas classificações, beleza? Mas essa classificação, como eu falei, gente, ela é uma classificação que só foi cobrada recentemente numa prova de 2019, na verdade, do CESP, mas a classificação clássica é aquela que você tem que saber olhou para a questão, vai ter que lembrar dela, beleza? A do Matias Pereira, ela foi já cobrada nessa prova, mas não é tão frequente em provas, beleza? Então, nada de surtar aí, por favor. Então, gente, vamos fazer aqui o nosso checkpoint para você relembrar a classificação clássica dos modelos de Estado. A gente começa com o Estado o quê? Absolutista. Absolutista, vou botar só aqui, absolutista. Vai para o Estado liberal. Aí vai para o estado de bem-estar social e depois o estado regulador. Então essa na verdade é a evolução dos modelos de estado que é mais cobrado em provas e não, por favor, você precisa lembrar disso aí, por isso o nosso checkpoint, beleza? Então, sem mais delongas, gente, vamos praticar um pouco o que a gente aprendeu. Questão aí do Sebrasp e Anatel, analista administrativo 2012. As atividades do Estado brasileiro procuram garantir que a lei, as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas, identificando-se assim com o Estado liberal clássico. Gente, lembra que, vem aqui comigo, hein? Estado liberal clássico. Qual é o Estado liberal clássico? É aquele Estado que se preocupa em assegurar direitos de primeira geração, ou seja, uma atuação negativa do Estado. Ou seja, o Estado não deve respeitar os direitos de vida, propriedade e liberdade das pessoas. Mas o Estado não vai fazer o quê? Políticas públicas. Ele não vai ter essa atuação positiva. Então volta aqui comigo na questão, porque ela fala aqui, procura garantir que a lei, ok, a lei está ok, e as políticas públicas, não. No Estado liberal clássico nós não falamos de políticas públicas. Por quê? Porque o Estado liberal clássico ele defende uma atuação negativa do Estado. Então, nada de políticas públicas que sejam financiadas. Na verdade, o Estado liberal clássico ele é um Estado omisso. Então, por isso, essa questão está gabarito errado, né? Vamos para a próxima. Questão do Sebrasp, aplicado na SUFRAM, analista técnico 2018. O Estado do Bem-Estar Social, proposto na Alemanha no final do século XIX, é um modelo associado à garantia de seguridade social dos cidadãos. Perfeito, né? A Alemanha, 1883, né, é considerado por muitos autores como o berço do Estado do Bem-Estar Social. Isso aqui está perfeito. Vamos para a próxima. Questão aplicada no FMT, analista 2015. Políticas sociais de natureza universal são marcas do Estado. Gente, natureza universal, a busca aí por o Estado prover todas... Opa, volta aqui.
A busca pelo Estado grande, né? O Estado que quer prover, chegar em todos os cidadãos, a busca por um Estado universal é característica de qual modelo de Estado? Do Estado de bem-estar social, né? Por isso, nós temos então Estado de bem-estar social, gabarito, alternativa C de casa. Vamos para a próxima, Sebrasp TCU, auditor 2008. A transição do Estado provedor para regulador impõe sérios desafios, entre os quais se destaca o reforço da função regulatória em face do avanço da privatização, o fortalecimento da defesa da concorrência diante da abertura comercial e a exigência da competitividade em um contexto dominado por grandes conglomerados internacionais. Olha que questão interessante, né? Vem comigo. Lembra que o Estado regulador, ele propõe uma reorientação do Estado, né? O Estado deixa de prover diretamente os serviços públicos para atuar como um catalisador, né? E fazendo parcerias com a iniciativa privada e atuando por meio da regulação. Em essência, o que é regulação? Regulação, gente, nada mais é do que buscar conciliar interesses entre usuários de serviços, os fornecedores do serviço e o próprio governo, o próprio Estado. Então a regulação ela tem esse papel, né? E é justamente isso. Quando o Estado ele começa a transferir as atividades de interesse social para a iniciativa privada, ele é o quê? Ele deve se resguardar que esses serviços sejam de fato prestados com qualidade. E ele vai fazer isso por meio da regulação. Então é justamente isso que a questão está falando, né? Olha, a transição do Estado provedor, ou seja, da época que o Estado atuava diretamente na prestação de serviços públicos, para o Estado regulador, ou seja, o Estado que atua de maneira indireta por meio da regulação, impõe sérios desafios, entre os quais o reforço da função regulatória. Ora, é muito natural, se você não vai prestar diretamente o serviço, você tem que cuidar por meio da regulação para que ele seja prestado pelos parceiros privados de maneira adequada, né? Em face do avanço da privatização, o fortalecimento da defesa da concorrência, né? Por que tem que defender a concorrência? Porque senão vamos ter aí grandes conglomerados, como ele fala aqui, internacionais, que vão dominar o mercado e vão não necessariamente atender os interesses sociais, né? Vão criar, priorizar interesses econômicos em detrimento dos interesses sociais. Então, a grande complexidade da regulação é justamente essa, né? Você conseguir estimular, assegurar que os serviços sejam prestados, né? E de maneira adequada. Então, você tem que fazer ali um nível de regulação para estimular a competição, né? Porque se não tiver competição, se tiver um mercado ali dominado por um grupo pequeno de empresas, elas vão buscar interesses próprios, não necessariamente os interesses sociais. Então, essa transição do Estado de bem-estar social, ou seja, o Estado provedor, para o Estado regulador, de fato, impõe aí grandes desafios quanto à regulação, né? Principalmente quanto à regulação. Então, essa questão está perfeita, na verdade, ela é uma excelente síntese dessa transição, né? Sobre toda a complexidade que foi a transição do Estado de bem-estar social para o Estado regulador. Gente, ainda tem uma questãozinha aqui, eu já tinha esquecido dessa. Sebrasp CGE Auditor 2019. Desde a sua formação inicial, o Estado moderno atravessou 3 séculos de evolução, passando por 4 estágios consecutivos de desenvolvimento. A respeito desses estágios, é correto afirmar: o segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno é a monarquia. Gente, a monarquia não é o segundo, né? Nós vimos que é o primeiro, tanto na classificação clássica quanto na proposta pelo professor Matias Pereira. O Estado liberal é considerado o estágio de desenvolvimento mais avançado? Não! O estágio liberal é o segundo, né? A gente passa da monarquia para o Estado liberal. B errada. A criação de movimentos políticos de direita e de esquerda antecede a crise do Estado liberal. Não, segundo o professor Matias Pereira, na verdade, os movimentos de direita, o fascismo, né? E o de esquerda, o comunismo, eles não antecedem, né? Eles ocorrem justamente durante a crise do Estado liberal, né? Então, isso aqui também está errado. Alternativa D. O quarto estágio de desenvolvimento do Estado moderno é o Estado democrático liberal. Perfeito. Segundo o professor Matias Pereira, justamente o Estado democrático liberal é o quarto estágio. Então, a alternativa D está correta, né? A alternativa E. O primeiro e segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno são, respectivamente,
Monarquia, correto, é o primeiro. O Estado-providência, não. Segundo o professor Matias Pereira, o Estado-providência ele é o quarto, né? E apenas na Europa. Lembra disso? Apenas em países europeus, segundo o professor Matias Pereira, houve o Estado-providência em vez do Estado democrático liberal. Gente, e dessa forma, então, volta aqui comigo, a gente termina a nossa aula. Espero que você tenha curtido, né? A gente viu um conteúdo bastante interessante, né? Vimos a classificação clássica, que é a mais cobrada em provas, que é a que você precisa saber. Você não pode ir para a prova sem saber essa questão, se você vai fazer uma prova de administração pública. E vimos também uma classificação e proposta pelo professor Matias Pereira, que foi cobrada justamente nessa última questão que a gente viu, pelo CESP, né, pela Sebrasp, no concurso da CGE do Ceará em 2019. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta, se inscreve aí no canal. Vai ser um prazer conversar contigo. Se tiver dúvidas, está aqui o meu contato, tá? marcelosoaresprof@gmail.com. Tem um canal aqui no YouTube, se você botar nos comentários eu vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida. E tem um Instagram onde eu posto conteúdos diários também sobre administração. Um prazer, gente, um forte abraço e até a nossa próxima aula.